Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui reunidos para gravar mais um episódio do Virada Paulista, dessa vez o episódio de número 33, onde a gente vai repercutir a semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro e a rodada atrasada do Brasileirão, que aconteceu nessa quarta-feira entre São Paulo e América Mineiro. Mas antes, vou apresentar nossos grandes comentaristas. Levi Jambeiro, se apresenta pro pessoal aí. Fala, rapaziada. Vamos aí para mais um episódio. Espero que vocês estejam na paz e com disposição para ouvir mais um episódio do Virada Podcast. Virada Paulista Podcast. E também não podemos esquecer dele, o homem que atrasou 20 minutos e quase fez a gente perder a gravação do podcast de hoje. Guilherme Campos, aparece aí. Bom, salve aí, galera. Espero que vocês gostem do episódio. E eu atrasei porque simplesmente o meu ônibus estacionou no terminal e ele não deixava a gente entrar. Ele ficou uns 10 minutos lá parado e aí 10 minutos a mais gera trânsito e um monte de coisa e acabei me atrasando. Mas o importante é que o episódio vai sair. É isso aí, Guilherme Campos e seus problemas com transporte público em São Paulo. Mas a gente não pode deixar de passar pelo nosso quadro de todos os episódios, o Virada Indica. E eu vou começar hoje, né? Vou tomar a frente dos convidados e vou falar sobre a minha indicação, que é nada menos, nada mais do que FIFA 22. É, galera, tá chegando o dia do lançamento do FIFA, que acontece na semana que vem, no dia 1º. Mas a EA resolveu ser legal aí com o pessoal e liberou um descontão no EA Play de R$6 aí por mês, e se você assinar esses R$6, você consegue ter 10 horas de teste aí no FIFA 22, que é bem legal se você quiser dar uma testada para ver se vai comprar o jogo ou não. Eu mesmo já tô testando, já tô passando minha raivinha diária com FIFA, e eu confesso que até que tô gostando. O FIFA é um dos meus jogos favoritos, então mesmo passando raiva eu acabo me divertindo. Bom, mas essa é a minha indicação dessa semana. Levi, o que você vai indicar pro pessoal? Então, vou fazer o marketing do nosso próprio podcast aí e vou indicar o nosso Twitter, Virada Podcast. Então, para vocês que querem estar antenados sobre as informações dos 4 principais clubes aí de São Paulo, vá lá no nosso Twitter, @ViradaPodcast, e fica por dentro das informações. Não será postado tudo como no Instagram, mas vai ter muito conteúdo aí da hora lá no Twitter, agora que a gente está começando esse projeto e já está colocando para funcionar. Então, já está com alguns tweets ali, principalmente divulgação de episódio e tudo mais, mas logo em breve aí vai ter coisas diferentes lá no Twitter também. Então, segue lá no nosso Twitter e fica por dentro das informações, beleza? @ViradaPodcast. É isso aí, galera. Segue o conselho do Levi lá, porque vai ter muita coisa da hora no nosso Twitter. A gente tá preparando muitos conteúdos legais aí. E o Twitter é uma plataforma que eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para mexer na minha conta pessoal, mas eu vou tentar dar um gás nela também para poder acompanhar a Virada também no meu Twitter. E você, Guilherme Campos, o que você traz indicação aí para essa semana? Semana passada eu trouxe uma indicação para a torcida do Palmeiras e dessa vez eu vou trazer uma indicação para a torcida do Santos, um canal de um cara que é muito conhecido, um jornalista, Felipe Noronha, o canal Eu Vi de Santos. Para você que é santista e que gosta de ver análise e comentários de uma forma bem humorada e também muito séria, ele é um cara muito inteligente, um cara que manja muito de tática e tal, então é bem legal assistir. Eu posso dizer que hoje é um dos canais mais estourados aí que falam de Santos, então se vocês quiserem dar uma conferida lá, fiquem à vontade. Boa, mas agora a gente tem que passar para nossa vinheta, então editor, toca ela aí. Bom, agora que a vinheta passou, a gente pode começar falando dessa semana de grandes duelos aí, grandes confrontos no futebol brasileiro. E não vou guardar para o final, vamos começar direto com eles, Palmeiras e Atlético Mineiro, os dois times aí que protagonizaram a primeira semifinal, né, da Libertadores da América. Um jogo que particularmente me decepcionou, porém a gente tem que compreender, né? Cuca de um lado, Abel Ferreira do outro. É claro que esse jogo não ia ser um jogaço de bola, mas ficaram no 0-0 ali os dois. E eu queria já começar com o Levi. Levi, o que você traz aí sobre esse jogo? Você acha que o Palmeiras fez uma boa estratégia nesse primeiro jogo? Bom, particularmente, eu já vou começar refutando o apresentador do podcast que disse
Cuca de um lado, Abel do outro, você não espera grandes coisas, né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que o Atlético tentou jogar na medida do que foi possível e quem prendeu mais o jogo foi o Palmeiras. O Palmeiras de Abel Ferreira foi simplesmente uma vergonha nessa partida. Primeiro que a escalação já foi amplamente questionada e duvidosa. O Palmeiras foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael, Rony, Rafael Veiga, Dudu e Luiz Adriano, deixando nomes como Renan no banco, como Danilo no banco, como Patrick de Paula no banco e, ao meu ver, principalmente como Wesley no banco. Então o Abel Ferreira foi muito medroso, não quis colocar os garotos que poderiam garantir essa vantagem para o Palmeiras no primeiro jogo e ir para um segundo jogo contra o Atlético mais tranquilo, entendeu? Então eu coloco maior culpa nesse jogo feio para o Abel Ferreira. Eu acredito isso aí na conta do Abel Ferreira, na conta do Palmeiras em si, porque o Atlético fez o que era esperado. O Atlético veio com o time dele padrão, com Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Essa zaga, se eu não me engano, está sem tomar gol faz 15 jogos, então é uma zaga surpreendente. Mais à frente, Jair e Alan, que para mim foram os destaques da partida, foram os dois melhores jogadores da partida, foram os volantes do Atlético Mineiro, com Zarate, o Nátio Fernandes e na frente Diego Costa e Hulk. Diego Costa que saiu machucado ali no segundo tempo e provavelmente não vai enfrentar o Palmeiras na volta, né? Pelo menos é o que a gente tem de informações até agora. Mas para mostrar isso que eu tô falando para vocês e não ficar só com a minha opinião, vamos aos números. O Atlético Mineiro chutou 11 vezes ao gol, enquanto o Palmeiras só chutou 4 vezes. O Atlético Mineiro teve mais posse de bola e foi uma posse de bola que resultou em mais chutes ao gol, como eu disse, trocou mais passes, teve mais precisão nos passes e, por incrível que pareça, teve mais escanteios também. E até que não é uma estatística tão boa, teve mais faltas que o Palmeiras. Então o Atlético Mineiro praticamente teve tudo a mais do que o Palmeiras. E se você for lembrar de cabeça, sem pesquisar, for lembrar aí de cor, você vai ver as melhores chances com o Atlético Mineiro. O pênalti, que ao primeiro momento, confesso que pensei que era o Luan, porque é um zagueiro muito criticado ali pelo Palmeiras, mas a câmera do replay mostra que não foi o Luan, foi o Gustavo Gomes que cometeu o pênalti. E o Hulk aí, que vem fazendo uma excelente temporada, bateu na trave. E a outra chance que eu lembro assim foi do Guilherme Arana, logo no começo do jogo, que deu um chute perigoso ali, raspando a trave. E ali na segunda etapa você vai ter como uma chance mais clara assim um chute do Hulk, que foi de falta. Passou rente à trave também do goleiro Everton. Então foi um jogo muito feio, um jogo que ficou bastante aquém de um jogo de Libertadores a nível Atlético Mineiro e Palmeiras, mas eu, particularmente, coloco mais a culpa em Abel Ferreira. Foi medroso desde a escalação até a forma com que o time dele joga. O time dele é muito bom em nome e não joga bola para isso, entendeu? Não joga bola para isso. Uma coisa é o Palmeiras ter uma tática em determinado jogo para jogar daquela forma, mas o Palmeiras sempre é assim, contra time muito forte, contra time muito fraco. O Palmeiras abdica de jogar, sendo que tem peças muito boas, entendeu? Muitos times queriam, talvez até os reservas do Palmeiras para ser titulares no time deles e não tem essas condições. O Palmeiras tem, o Abel tem e não usa da maneira correta, na minha opinião, apesar de Abel Ferreira ser bastante efetivo e mostrou isso aí com os títulos conquistados no Palmeiras. E agora o Palmeiras se encontra em desvantagem, né? O Palmeiras se encontra em desvantagem, porque é o seguinte, pelo que anda saindo ali na mídia, parece que o Gagliotti não quis que tivesse torcida nos estádios nesse primeiro jogo aí contra o Atlético Mineiro dentro de casa, e o Palmeiras vai ao segundo jogo lá no Mineirão com torcida do Atlético. E nós sabemos que lá é um caldeirão, mesmo que tenha 5 mil, 10 mil, 15 mil torcedores, não importa, é um caldeirão e com certeza o Atlético vai pressionar o Palmeiras do minuto 1 ao minuto 90 no jogo da volta. A ver o que o Abel Ferreira vai fazer para conseguir segurar esse poderio ofensivo do Atlético, porque na minha opinião o Atlético foi melhor sim do que o Palmeiras
no Allianz Parque nesse jogo de ida. Se fosse para sair um vencedor dessa partida, era para sair o Atlético Mineiro. Muito bom, muito bom. Realmente o Atlético Mineiro jogou muito mais bola do que o Palmeiras mesmo, eu tenho que concordar com o Levi nisso. E aí, Campos, surgiu um debate em relação a esse jogo sobre os últimos técnicos que passaram no Palmeiras também não conseguiram fazer esse time jogar uma bola interessante, né? Ou realmente o Palmeiras tem essa dificuldade de jogar uma bola, por exemplo, que o Flamengo e até o Atlético jogam. E eu queria te perguntar, você acha que esse problema tá na escolha dos técnicos pela diretoria? Você acha que talvez a diretoria não tenha se planejado bem em relação a isso? Ou você acha que o problema tá na montagem do elenco, que não tem peças para fazer esse time jogar como o Flamengo, por exemplo? Para jogar que não o Flamengo é difícil. As peças do Flamengo são peças que são difíceis de encontrar no mercado. E o Flamengo, com um poderio financeiro muito grande, conseguiu juntar todo mundo lá e fazer um baita time. Agora, o Palmeiras, eu acho que tem peças individuais que consegue fazer sim um futebol mais ofensivo. Você tem ali um Dudu, que é um dos melhores jogadores do Brasil, o Wesley, que é muito bom. Você tem ali também o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, que perdeu bastante espaço nos últimos meses, né? Não tem jogado tanto, mas começou a temporada muito bem. Você tem jogadores de ataque muito bons, mas o Abel é um cara que prioriza a defesa. No jogo de terça-feira, claramente, ele não queria tomar gols, tanto que o Rony estava marcando o Arana. O Rony foi praticamente um ala direita, ele não foi ponta, ele não buscou o ataque. As maiores participações do Rony no jogo foi tentando marcar ali o Arana, mais de um jeito defensivo do que uma forma ofensiva. Bom, eu não gosto muito desse estilo de jogo, mas deu certo pro Palmeiras na temporada passada. Se a gente for lembrar da final da Libertadores, eu acho que esse jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras foi bem semelhante à final da Libertadores, em que eu vi dois times tentando não levar gols. O Atlético Mineiro até que foi um pouco mais incisivo assim que o Santos, né, na ocasião, mas o Palmeiras entrou nos dois jogos para mim para tentar anular o seu adversário e, se der sorte, fazer um gol. Na final conseguiu ter sorte e fazer um gol. Nesse jogo não conseguiu, praticamente não teve chutes ao gol o jogo inteiro, né? Tanto de Atlético quanto de Palmeiras, foi um jogo muito feio. E teve apenas um chute no gol, que foi do Palmeiras, e os goleiros não trabalharam tanto. Claro, teve o pênalti do Hulk, bola na trave, mas não conta a finalização certa, porque trave não conta como na meta do gol, como uma defesa do goleiro e tal. Mas eu acho que o Palmeiras tem peças para poder melhorar esse aspecto ofensivo, mas eu não acredito que o Abel vai fazer isso. Acho que o estilo de jogo do Abel é um estilo mais defensivo, e quando ele entender que é mais importante ele não sofrer gols do que fazer o gol, ele vai fazer isso, ele vai tentar travar o time adversário, e agora ele aposta no jogo da volta que o Palmeiras consiga fazer um gol lá, que aí o Atlético teria que fazer 2, e aí o Palmeiras ficaria na situação que ele gosta mais de se defender lá em Minas. Se a gente parar pra pensar, até que a estratégia do Abel faz um pouco de sentido, né? Porque se ele fizer um gol lá fora, praticamente ele já vai estar dificultando ainda mais a vida do Atlético, que vai ter que fazer 2, né? Mas aí você olha, ele não conseguiu fazer um gol em casa, né? Aí você, fazer um gol fora, o Atlético vai se jogar pra cima, né? Mas aí também não é garantia que o Palmeiras vai conseguir fazer um gol fora. Eu acho que ele deveria ter tentado garantir o resultado no jogo dentro de casa, né? Mas ele quis apostar nesse gol fora e não sofrer o gol fora. Vamos ver aí qual vai ser o resultado disso. Mas a pergunta que fica é, será que ele não conseguiu fazer o gol, ou será que ele não fez o time dele tentar fazer o gol, né? Porque ele mesmo disse que o objetivo dele era travar o Atlético. Tudo bem que ele disse isso depois que o jogo acabou, né? Então aí você falar que era a sua estratégia depois que o jogo acabou fica muito mais fácil, né? Mas não tem como falar antes, né? Se vai falar sua estratégia antes pro seu adversário, aí não tem como, né? Então eu acho que ele até falou do Arana e tal, que é um cara que preocupava muito ele. Eu acho que ele realmente quis não sofrer gols dentro de casa. Eu acho que foi essa a estratégia dele, e aí deixar pro jogo do Mineirão. Se conseguir fazer um gol lá, sorte. Se não conseguir,
Aí tenta levar para os pênaltis, né? Tenta suportar a pressão do Atlético. Bom, beleza, vamos passar o Palmeiras então, já que a gente já discutiu sobre isso, e vamos falar sobre o São Paulo, que enfrentou o América Mineiro. Praticamente um adversário direto ali na briga pelo rebaixamento. O América, aliás, precisava da vitória para poder sair da zona de rebaixamento, e o São Paulo precisava da vitória para tentar continuar subindo aí nessa escalada que começou no final de semana passado. E aí eu queria perguntar para o Campos, um dos piores jogos do São Paulo assim dessa temporada. Crespo aí colocando Pablo, falando que o Luciano apareceu com conjuntivite. Agora, como é que ninguém percebeu que o Luciano tava com conjuntivite antes do jogo? Porque ele falou que descobriu isso no vestiário. Não é possível que ninguém viu que o Luciano tava com conjuntivite antes. Assim, são problemas inexplicáveis que acontecem no São Paulo, e aí tudo se resultou nessa partida horrorosa. E eu queria te perguntar, o que você tem pra falar desse jogo aí pra gente? Mais um jogo péssimo do São Paulo, né? Mas também não tem o que você esperar muito quando você tem Pablo, Igor Vinícius, Igor Gomes em campo. Não tem condições de sair um jogo bom. O time do América já é um time que veio buscar um empate contra o Corinthians na Arena Corinthians e buscou o empate agora contra o São Paulo. Não é uma equipe boa, a gente tem que falar isso, não é uma equipe boa. O São Paulo perdeu pontos em casa e pode ser pontos preciosos, porque atualmente a briga do São Paulo é contra o rebaixamento. A gente sabe que o elenco do São Paulo é melhor do que os times que estão lá. A gente é acostumado a falar, o São Paulo vai brigar lá em cima para tentar uma Sul-Americana ou uma Libertadores, mas a gente vê que nos confrontos diretos com o pessoal que está lá embaixo, né, com os times que estão lá embaixo, São Paulo tem sofrido um pouco, e foi mais uma vez que aconteceu nesse jogo. E eu queria saber também por que o Benítez não joga, né? Porque o Benítez tá poupando ele para quê? Pra ele voltar pro Independente? Porque eu acho que o São Paulo não vai contratar ele. Pode ser que ele não esteja jogando por causa disso. Ele não vai ser um cara que vai continuar. Eu também não acho. Se eu fosse dirigente do São Paulo hoje, não contrataria. Porque é um cara que não consegue ficar saudável. Você gastar dinheiro com esse cara no momento que você não tem dinheiro para quase nada, eu acho que é um risco muito grande. Então, você tem mais um jogo que o São Paulo não tem criatividade, um jogo que não consegue sair do 0-0 com uma equipe que está no de rebaixamento. Você não viu nada de diferente, que o Crespo não trouxe nada, absolutamente nada de diferente, de novo. Apostou nos mesmos caras de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, e acabou com um resultado que foi, na minha opinião, muito, mas muito ruim. 2 pontos perdidos em casa. Realmente a situação do São Paulo vai ficando cada vez mais complicada. Bom, Levi, eu queria te fazer uma pergunta agora, porque na semana passada, no último episódio, você falou que você não trocaria o técnico do São Paulo, né? Você não tiraria o Crespo ali do comando, porque você acreditava que isso ia conturbar ainda mais a situação do São Paulo. Só que parece que a paciência da torcida começou a acabar com o treinador, principalmente por conta desse jogo aí. A galera chamando ele de covarde, falando que ele tem colocado jogadores que é óbvio que não vão render, como o Igor Gomes, como o Gabriel Sara, como o Galeano de lateral direito, apesar que a gente sabe que a lateral direito de São Paulo é completamente desfalcada. Você acha que agora o Crespo está correndo um risco real de queda? Como que você acha que está essa questão dentro da diretoria do São Paulo? Você acha que o Crespo realmente está correndo um risco agora de ser demitido? Se a gente for parar para analisar aí, a batata do Crespo está cada vez assando mais. Isso daí é um fato. Eu acho que não tem nem questionamento sobre isso. Mas é o seguinte, por mais que o São Paulo esteja bem mal e as atuações estejam bem duvidosas no momento, tem 2 pontos. O primeiro, o São Paulo é o 12º do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, está na frente do Santos, que acabou de trocar o técnico, né? Que foi o Carille para o Santos agora. O São Paulo está na frente do Santos e tem a mesma quantidade de jogos. Só um exemplo. E o segundo ponto é que o São Paulo iria explorar quais técnicos no mercado. Então, se vocês, qualquer um dos dois se vocês têm alguma opção melhor no momento que o Crespo, vocês falem. Eu particularmente acho que não tem nenhuma opção no mercado melhor do que o Crespo. Pode ter opções no mesmo nível,
como Mano Menezes, por exemplo. Mas eu já vi comentários de torcedores do São Paulo negando bastante o nome do Mano Menezes, que o Mano Menezes não conseguiria fazer um trabalho tão diferente do que o Crespo está fazendo agora. O Rogério Ceni, talvez, também não é unanimidade no São Paulo. O torcedor está muito magoado com ele aí, depois dos últimos acontecimentos dele envolvendo o São Paulo, envolvendo ele e o São Paulo, né? Então eu acredito que tem esses dois pontos. O Crespo ele se sustenta porque ainda a posição do São Paulo no Brasileiro é ok. Poderia ser melhor, poderia ser pior também. Mas 12º ali é ok, tá perto da Sul-Americana e tá conseguindo se manter no famoso meio de tabela. E o segundo ponto é que não tem treinador melhor no mercado acessível. Aí a gente pode viajar e falar sobre nomes estrangeiros e tudo mais, mas eu não acredito que o São Paulo iria fazer isso novamente, porque o Crespo já é um nome estrangeiro. Então eu não acredito que o São Paulo irá 2 vezes tentar essa solução. Se fosse para demitir o Crespo, seria para contratar um brasileiro, eu acredito. E não tem outro no mercado que seja melhor do que ele no momento acessível para o tricolor. Então, por esses dois motivos, eu acredito que o Crespo se mantém no cargo. Mas caso vocês pensem diferente, é só expor a opinião de vocês. Eu continuo achando que o Crespo vai se manter no cargo até o final da temporada, pelo menos. E aí, no final da temporada, o São Paulo vai ver o que fazer melhor, vai explorar o mercado melhor, até porque vai ter mais tempo de planejamento para outra temporada. Particularmente, eu concordo com o Levi no sentido de que não é a melhor opção trocar o Crespo agora. Eu acho que você só vai perder mais o elenco. O Crespo já não tá sabendo o que fazer e ele já tá lá desde o começo. Imagina colocar alguém agora ali nessa fogueira. Muitas pessoas pedindo o Alex, né, pra subir o Alex da base pra lá. Coitado do Alex, vai acabar com a carreira dele. O cara nem começou direito, colocar o Alex numa bucha dessa é realmente um problema muito grande. Então eu deixaria o Crespo mesmo, mas eu não sei não, viu? A gente sabe como é que funciona aqui no Brasil, então eu não duvidaria se o Crespo fosse demitido aí daqui a 1 ou 2 derrotas. Então é bom a gente ficar de olho bem aberto aí no que vai acontecer nos bastidores do São Paulo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio sendo finalizado com muito debate e discussão. Eu vou me despedir dos meus amigos aqui. Levi, muito obrigado pela participação. Muito obrigado mais uma vez. É uma honra aí estar ao lado dos meus amigos gravando mais um episódio do podcast. Cada episódio que a gente consegue lançar para vocês é uma alegria enorme para a gente, uma vitória. A gente espera que no futuro a gente consiga chegar no número de 200, 300 episódios, mas por enquanto a gente vai aí de passo a passo conseguir entregar mais conteúdos para vocês, beleza? Até o próximo episódio. Falou! E você, Guilherme Campos, se despede aí também. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, mais um episódio. E como o Levi já falou lá na indicação dele, segue a gente lá no Twitter, lá, que vai ter bastante novidade. Segue no Instagram, segue o perfil pessoal aqui de cada um. E tamo junto e falou. É isso, rapaziada. A galera já deu papo. Segue lá, fica de olho que vai rolar muita coisa ainda, hein? Falou, pessoal. Até o próximo episódio, até a próxima rodada.